A Casa Branca está considerando aplicar uma tarifa de cerca de 20% sobre a maioria das importações. Essa apuração é do jornal americano Washington Post e está no site da CNBC também. Os jornalistas falaram com 3 pessoas que estão a par do assunto. Elas explicaram que existe a proposta da tarifa de 20%, mas que várias opções continuam na mesa. Uma outra possibilidade é a abordagem recíproca país a país. E o gabinete do presidente americano, Donald Trump, acaba de concluir um relatório sobre barreiras comerciais de outros países. Esse é um documento elaborado anualmente, há 40 anos, com o objetivo de apontar obstáculos às exportações, aos investimentos e ao comércio eletrônico dos Estados Unidos. Mas dessa vez, o relatório chama mais atenção, já que deve servir de base para a imposição de amplas tarifas pelos Estados Unidos. Vamos ver aqui então no telão algumas partes desse documento. Aqui a capa dele, né, só para a gente apresentar, tem ali o símbolo do governo dos Estados Unidos e é um relatório chamado Barreiras Comerciais Estrangeiras. Ele tem ali, ele fala de vários países e ele trata do Brasil num capítulo ali de 6 páginas, começando pela página 29. Nós somos um dos países ali apresentados então nesse relatório. A gente vai olhar aqui algumas coisas, então, que o relatório fala, né? Ele começa falando de tarifas comerciais, né? Tarifas comerciais brasileiras. A gente tem um trecho aqui que diz o seguinte, eu vou ler. O Brasil impõe tarifas relativamente altas sobre as importações em uma ampla gama de setores, incluindo automóveis, peças automotivas, tecnologia da informação e eletrônicos, produtos químicos, plásticos, máquinas industriais, aço e têxteis e vestuário. Além disso, as taxas consolidadas do Brasil costumam ser muito mais altas do que as taxas aplicadas. E os exportadores dos Estados Unidos enfrentam uma incerteza significativa no mercado brasileiro, porque o governo frequentemente modifica as tarifas dentro das flexibilidades do Mercosul. A falta de previsibilidade em relação às tarifas torna difícil para os exportadores dos Estados Unidos preverem os custos de fazer negócios no Brasil. O etanol também é tratado nesse documento e tratado num parágrafo à parte que a gente vai ver aqui agora. Então, o texto diz o seguinte, entre 2011 e 2017, o comércio bilateral de etanol entre os Estados Unidos e o Brasil, os 2 maiores produtores e consumidores mundiais de etanol, foi praticamente isento de impostos. No entanto, entre setembro de 2017 e janeiro de 2022, o Brasil impôs primeiro uma cota tarifária e depois a tarifa externa comum do Mercosul de 20% sobre todas as importações de etanol, a grande maioria dos Estados Unidos. Embora a tarifa tenha ficado abaixo da tarifa vinculada à OMC do Brasil de 35%, ou seja, a tarifa, vamos dizer, aprovada na OMC, a cota tarifária e a tarifa externa comum do Mercosul reduziram o comércio bilateral de etanol anteriormente robusto. O Brasil suspendeu temporariamente a tarifa a partir de 23 de março de 2022, mas essa suspensão expirou em 31 de janeiro de 2023, quando a tarifa foi reimposta em 16%. A tarifa aumentou para 18% em 2024. Os Estados Unidos continuam em contato com o Brasil para reduzir sua tarifa de etanol para fornecer tratamento recíproco para o comércio de etanol entre os Estados Unidos e o Brasil. Aí, depois das tarifas comerciais que a gente estava vendo até agora, o relatório fala dos nossos impostos e aponta algumas diferenças entre a tributação de produtos brasileiros e a de estrangeiros. O trecho que a gente destacou diz o seguinte: o Brasil impõe um imposto sobre produtos industrializados, o IPI, de 16,25% sobre a cachaça, um produto típico nacional produzido a partir da cana-de-açúcar, enquanto impõe um IPI de 19,5% sobre outras bebidas alcoólicas, incluindo importações dos Estados Unidos. Nos serviços audiovisuais, o Brasil impõe diversos impostos sobre produtos estrangeiros que não se aplicam igualmente aos produtos nacionais. O Brasil impõe um imposto fixo sobre cada filme estrangeiro lançado nos cinemas, produtos de entretenimento doméstico estrangeiros, programação estrangeira para televisão aberta e conteúdo estrangeiro e publicidade estrangeira lançados em canais a cabo e satélite.
Os impostos são significativamente mais altos do que os impostos correspondentes incidentes sobre os produtos brasileiros. Além disso, 80% da programação veiculada em canais de televisão aberta, não a cabo, deve ser de propriedade brasileira. Propriedade estrangeira na mídia impressa e na televisão aberta é limitada a 30%. As remessas para produtores estrangeiros de obras audiovisuais estão sujeitas a um imposto de renda retido na fonte de 25%. Como alternativa ao pagamento do imposto integral, os produtores podem optar por investir 70% do valor do imposto em produções locais independentes. Além disso, os distribuidores locais de filmes estrangeiros estão sujeitos a um imposto igual a 11% das remessas para o produtor estrangeiro ou, alternativamente, o distribuidor pode investir um valor igual a 3% do total das remessas em produções independentes locais. Essa taxa é igualmente aplicada à publicidade em vídeo e áudio produzida no estrangeiro. Então, aqui o relatório dá dois exemplos, né? A cachaça e a produção audiovisual, com tratamentos diferentes que o Brasil dispensa àquilo que é o produto nacional e àquilo que é o produto estrangeiro. O relatório também menciona barreiras não tarifárias que os produtos americanos enfrentam aqui no Brasil. Entre elas, as licenças não automáticas de importação, que são exigidas, por exemplo, do Ministério da Agricultura, no caso de commodities agrícolas, ou da Anvisa, quando se trata de medicamentos. O documento diz que a falta de transparência sobre essas licenças atrapalha as exportações americanas de setores como vestuário, calçados e automóveis. Outra barreira que o relatório aponta é a política de biocombustíveis, o RenovaBio. O texto reclama que produtores de biocombustíveis de fora do Brasil não podem participar do mercado de crédito de carbono. E o documento ainda fala de violação à propriedade intelectual. E aí, ele cita nominalmente um ponto muito conhecido do comércio aqui em São Paulo. Olha só, ele trata aqui daquilo que está faltando, né, no combate a alguns problemas que afetam propriedade intelectual. E aí ele diz, desafios de fiscalização continuam, incluindo a falta de penalidades de nível dissuasivo e altos níveis de falsificação e pirataria online e em mercados físicos. A área da Rua 25 de Março, em São Paulo, é listada no relatório de mercados notórios para falsificação e pirataria de 2024 pela venda de produtos falsificados e piratas. Está aí a nossa Rua 25 de Março, sendo lembrada pela Casa Branca. Vamos receber de volta aqui o Vinícius Torres Freire. Vinícius, como eu falei no começo, esse relatório todo ano é publicado, não é a primeira vez que o Brasil aparece ali, mas a gente, claro, olha para ele com mais atenção agora, porque ele pode nos dar ali algumas indicações do que pode ser afetado pelas tarifas, né? Fábio, foi muito bom esse resumo que você fez, muito concreto, até com Rua 25 de Março, que é como Saara no Rio, essas zonas de comércio, regiões de comércio com muita falsificação. Por que é muito bom esse resumo? Porque eu tenho falado aqui, muito mais burocraticamente e sem graça, de que a restrição ou a retaliação americana vai se dar não contra, especialmente, imposto de importação. Você faz uma lista aqui de problemas com os quais os americanos estão preocupados, desde desigualdade de imposto interno até propriedade intelectual, dificuldade de remessa de lucros, leis de proteção a produtor nacional. E no caso do etanol, ainda que está pegando muito, é um caso de mudança muito abrupta de tarifa, né? De imposto de importação. E lá por 2016, o setor que teve um problema muito grave, porque teve controle de preço de combustível de gasolina, bateu no etanol, bateu nas usinas, teve uma crise de superinvestimento, teve um monte de problema, seca, tudo mais, e o setor começou a ter uma proteção pesada de uma hora para outra, e não tinha nenhuma porque era competitivo. Mas entrou em problema e teve. Isso encrenca muito com os americanos. Assim, pô, a gente está fazendo negócio, o setor está competitivo e agora vocês estão protegendo, isso pegou muito mal. Mas como você mostrou aqui, tem um monte de objeções que eles fazem, que não é imposto de importação, e é aí que vai pegar. Eles vão fazer uma tarifa que, um imposto de importação, talvez que contrabalance, mas eles podem tomar outras medidas. Pior, a gente ouviu hoje vazar que o Brasil pode impor mais restrições ao comércio de filmes americanos. Os americanos reclamam disso há muito tempo, e você listou explicitamente aqui
que tem restrições não só a firmas americanas via impostos, como exigência de ou remeter lucro ou investir aqui. Para eles, isso sempre foi horrível, mas eles não ligavam muito, é pouca coisa, muito dinheiro e tal. Agora, com o Trump, vai dar problema. O Brasil, se fizer mais investidas nessa área de propriedade de cinema, vai arrumar mais problema ainda, porque vai chutar um calo que já está doendo para eles. Então, assim, esse resumo mostra muito bem o que pode ser a reclamação americana e o que eles podem exigir em troca. E mostra por onde o Brasil, se for tomar o caminho de retaliação, vai piorar a situação. Vinícius, obrigado. Não vai longe que eu já vou te chamar de volta, rapidinho, tá? Estou aqui do ladinho. Fica aí.